Boa tarde, meu povo! E aí, gente? Vocês estão bem? Estamos indo para o Instagram também. Boa tarde, boa tarde! E aí, minha gente? Tudo tranquilo aí com vocês? Calma lá, que estamos nos ajustes finais. Olha só, estou acompanhada por aqui. E aí, quem é que gosta de um chimarrão? Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui acompanhando a série de lives 21 dias. Se não estão, não sabem do que se trata, chega mais que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Muito bom, inclusive, se você quiser acompanhar no Instagram, nós estamos por lá também. E eu quero trazer para vocês o nosso assunto de hoje. Feridas invisíveis. Como o passado afeta a sua vida sexual hoje. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Que feridas invisíveis, traumas não curados, feridas de rejeição, de abuso, segredos, palavras que você ouviu, pessoas que você viu, situações que você percebeu, ou como você se percebeu ou se sentiu diante de uma situação, podem afetar não só a sua vida, de forma geral, que talvez você tenha conhecimento sobre isso, mas também a sua vida íntima, conjugal. Coloca aqui para mim nos comentários se você é casado, solteiro, qual é a sua situação no momento. Porque eu quero falar sobre esse assunto que é tão bom de ter clareza e tão difícil para algumas pessoas ainda falar sobre intimidade. Intimidade, vida sexual. Só para vocês saberem, tudo isso que eu estou fazendo hoje começou lá em 2018. Em 2018, eu comecei a perceber que eu precisava falar sobre intimidade, sexualidade, relacionamento e Deus. Tudo junto. Aí pensa, né? No ambiente em que eu trabalhava, em primeiro lugar, que não tinha nem como fazer isso no ambiente que eu trabalhava. Porque era um ambiente de vendas. E não tinha como ficar falando sobre Deus e sexualidade, espiritualidade naquele lugar. Mas aí eu comecei a perceber que isso era mais forte que eu. E eu precisava entregar essa mensagem para as pessoas. Então, eis que estou aqui hoje falando sobre algo que eu, além daquele assunto, além daquelas informações que eu tinha naquele momento, foi se construindo algo mais completo, que são as questões de traumas, bloqueios, feridas, dores, que afetam em todas as áreas. Mas nós vamos falar sobre a sexualidade. Então, eu quero ajudar vocês, pessoal, a perceber que os traumas antigos, as rejeições que de repente você sofreu, algum abuso, ausência dos pais, algumas experiências negativas que de repente você teve na sua infância, na sua adolescência, podem e sim estão influenciando positivo ou negativamente, lógico, né? A sua vida hoje. E falando sobre sexualidade, é um assunto que talvez você não tenha conseguido conversar com ninguém. É possível que você não tenha com quem conversar, que tenha sabedoria para falar sobre isso, ok? Falar sobre sexualidade, sobre intimidade, como é um assunto que tem muito tabu, é muito importante que você tenha alguém que vá olhar para a sua dor. Não com risada, não com julgamento, não com nada. Com amor, com empatia. Então, eu quero te dizer que tudo o que você viveu ficou registrado de alguma forma. E reflete na parte financeira,
nos teus filhos, na tua família, no teu casamento e também nessa parte. Então, ontem nós falamos sobre um alinhamento de corpo, alma e espírito. Eu tô olhando para vocês, tô olhando pro YouTube. Então, se vocês quiserem entrar por lá, estamos em transmissão ao vivo por lá também. E vocês que estão aqui, se quiserem ir para o Instagram, estamos por lá também. Então, olha só. Ontem nós falamos sobre o alinhamento de corpo, alma e espírito. Falar sobre corpo, alma e espírito já não é novidade. Muito já se sabe sobre isso. Aqui no meio digital, nós temos muitas pessoas que falam sobre esses assuntos. E se você não sabia, é possível que há pouco tempo você tenha tido esse entendimento. Espírito é uma coisa, a alma é outra, corpo é outro. Mas eles caminham juntos. E se você ainda não tem esse entendimento, essa clareza, volta na live de ontem que eu falo mais sobre isso, tá? E aí, gente, eu trouxe também, fiz uma anotação aqui, que ontem nós falamos, pararam em algum lugar. Parou em algum lugar, em alguma ferida, algum trauma que aconteceu e não conseguiu avançar. E hoje eu estou trazendo que esse não avançar também pode ser na tua intimidade conjugal. Ou nos teus relacionamentos. De repente você hoje não está casado, mas se eu te disser que alguns padrões você pode estar repetindo nos teus relacionamentos, ou mesmo de não acreditar em relacionamento, tudo pode estar acontecendo e você nem sabe de onde vem. Gente, tem uma passagem do livro de Provérbios que eu quero compartilhar aqui com vocês, que fala assim, ó. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa passagem está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E o que ele quer dizer com isso? Que o nosso coração é a nossa alma. O nosso coração é a nossa alma. Coração é um nome que nós encontramos para traduzir e deixar um nome mais bonito, né? Que tenha um formato, uma representatividade, mas ele é igual alma. Por quê? Quando você fala assim, porque eu sinto tal coisa, eu sinto amor, eu sinto raiva, o que você sente? Está guardado dentro da sua alma, que só ficou nesse lugar porque você teve alguma emoção de impacto em algum momento. E aí você conheceu essa emoção. Não é o assunto dessa live, mas guarda essa informação. O que você sente hoje, como você aprendeu a sentir, o nome que você dá para esse sentimento, teve origem a algo que gerou impacto na sua vida. Qualquer sentimento veio de alguma situação de impacto. E essas questões do tipo, eu não sei o que acontece comigo, porque eu sou travado, travada nisso, também, da mesma forma, ok? Então, o coração que fala aqui na Bíblia tem a ver com as emoções, os pensamentos, as vontades, porque elas têm ligação com alguma emoção, e lembranças. As lembranças, mesmo de forma inconsciente, ficam registradas aí na sua alma. Porque de alguma forma elas impactaram, ok? Muito bem. Então, eu quero dizer para vocês que, como eu já falei, tanto memórias positivas quanto negativas ficam aí, em algum lugar da sua alma, no seu inconsciente, qual a palavra que você tenha mais familiaridade. O que importa é que não está no racional. Está em um lugar mais oculto e que muitas vezes você não sabe onde está e nem como acessar. Aí que entra o trabalho de um profissional, né?
Aquelas palavras, aquelas frases de que homem só quer sexo, mulher tem que se dar valor, sexo é pecado, tudo isso criam barreiras inconscientes. Você não percebe, mas talvez aquilo que você ouviu e até negou quando criança, quando adolescente, hoje se transformaram em barreiras inconscientes. Mas é possível trabalhar e tratar tudo isso, tá? Algumas pessoas sofreram com abusos, rejeição do pai, da mãe, do vô, da avó, foram traídos de alguma forma, uma traição até entre irmãos, pode ter sido na infância também. Geram bloqueios e desconexão. Você vai ter sempre a sensação de que vai ser traído, que vai ser trocado, que vai ser deixado, que vai ser excluído, vai ser abandonado, vai ser abusado de alguma forma, principalmente emocionalmente, e adivinha? O seu medo se transforma em uma realidade. Quem aqui já esteve em uma relação, qualquer tipo de relação social, né, entre amigos ou mesmo em um relacionamento amoroso e sentiu ou teve alguma dessas experiências que eu acabei de citar? O que eu mais temia me sobreveio. Sabe essa história? O que eu tanto tinha medo, eu vivi. Aconteceu comigo. Pensei que jamais iria acontecer. Colocava o relacionamento ou essas relações, né, esses exemplos, como um sonho fácil de se realizar. E quando eu menos esperei, fui traído, fui julgado, sofri abuso emocional, fui rejeitado, fui criticado, fui excluído e nunca mais consegui viver sem esse escudo, porque se transforma em um escudo, certo? Você já chega para viver algo novo com, como a gente diz, um pé atrás. Esse pé atrás é o quê? É o medo de sentir e viver tudo de novo. Você vai dar conta? Até vai. Mas para que sofrer de novo, né? Então você já chega armado. Fechou a linha de raciocínio? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas que não consegue entrar em qualquer tipo de relação sem ter medo de sentir dor, culpa, raiva, né? O que importa é que muitas vezes o não conhecimento disso te fazem não sair do lugar. Você não consegue sair do lugar. E esse é um olhar sistêmico que eu quero trazer para vocês. Para vocês que não conhecem o meu trabalho, estão passando aqui pela live, não sabem muito bem do que se trata, nem o que eu faço. Eu sou mentora de relacionamento e sexualidade e uso técnicas de terapia sistêmicas, e uma delas é a constelação familiar para os atendimentos. Porque um relacionamento e uma sexualidade saudável depende de uma alma saudável e curada. E só existe cura nessa alma, nessa ferida, através de algo pontual, orientado por um profissional que sabe onde está a dor e como tratar. Como tratar? Isso é importante, porque não adianta só mexer na ferida. Mexer na ferida só vai piorar. Então, se você está passando por uma situação assim, pode ter certeza. Esse é o caminho. Olhar, mexer no que precisa ser mexido com mais cautela, mas principalmente te tirar desse lugar e te levar para um lugar de avanço. Certo? Então, eu não quero entrar muito em detalhes aqui com você sobre essas feridas, mas eu quero te dizer que muitas vezes você pode estar sendo leal até mesmo a uma pessoa que nem faz parte hoje da sua vida, e sim do seu sistema familiar. E, por exemplo, a mulher que foi traída, todos os relacionamentos que ela teve, ela foi traída. Pode ter sido sua tia-avó, mas ela nunca conseguiu construir uma família, porque ou o homem batia, ou mentia, era viciado em jogo, tinha várias outras mulheres,
e no final das contas, de forma inconsciente, quando você menos espera, em uma sessão de constelação aparece uma lealdade com essa pessoa. Isso quer dizer o quê? Que você tenta compensar ou tenta diminuir a dor daquela pessoa que nem está mais aqui. Mas você, a sua alma está conectada com ela. Eu não vou aprofundar muito aqui, pessoal, para não gerar confusão. Isso é um entendimento que só dentro de uma constelação sistêmica pode ser completo, tá? Mas eu só quis fazer um parênteses, que muitas vezes você vive o que vive, segue padrões inconscientes, você nem sabe de onde vem, tá? Então, relembrando, não vou aprofundar para não gerar confusão. Eu só quero que você saiba que muitas vezes você tem registros na sua alma que você não sabe de onde vem e estão te paralisando. E na área sexual, sentimental também, tá? Então, gente, eu só quero dizer para vocês. Anotei uma frase aqui para compartilhar. Vou ler para vocês. Às vezes, o seu corpo diz não ao prazer, porque ser feliz no amor significaria ser infiel ao sofrimento de alguém, da mãe, da tia, da avó, que é justamente sobre isso que eu acabei de falar. A sua alma não quer ser feliz porque outra pessoa não foi. Então é como se fosse assim: eu não posso ser feliz, a minha mãe não foi feliz. Eu não posso ser feliz porque a minha tia não foi feliz. Eu não posso ser feliz porque a minha avó não foi feliz. Eu não me dou o direito de ser feliz. E muitas vezes o teu corpo paga por isso. A tua vida hoje paga por isso. E eu quero te ajudar a sair desse lugar. Se você está acompanhando essas lives, essa sequência de lives, você vai entender que nós estamos construindo um entendimento. Hoje nós estamos no terceiro dia, mas nós teremos 21 dias de assuntos que vão se costurando e você vai tendo o entendimento de que sexualidade, relacionamento, Deus e feridas emocionais que estão registrados na alma caminham juntos. Ou para ascensão, para prosperidade, para o avanço, ou para destruição, estagnação, tristeza, depressão. Gente, eu quero falar para vocês também que em algum momento você pode ter associado sexo com dor, culpa ou até mesmo rejeição. Pode ser consciente, pode ser inconsciente. Eu preciso fazer no outro. Vamos ver se você consegue acompanhar o que eu estou falando. Eu faço para o outro aquilo que eu tenho medo que faça comigo. Exemplo. Então, eu abandono o outro antes que ele me abandone. Eu traio antes que me traia. Faz sentido? Eu deixo antes de ser deixado. E isso se explica nesses registros da alma. É como se lá tivesse no computador nós temos, né? Um registro de informações. Lá ficam armazenadas as informações que te fazem funcionar aqui, nessa experiência terrena que você está vivendo. Então, se esses registros de informações que te compõem estão com vírus, nós precisamos limpar, porque senão você não vai conseguir ser feliz, nem no amor e nem na sua intimidade, na sua sexualidade. Se você ainda não conheceu a pessoa para compartilhar a tua vida, pode ser que você esteja se bloqueando em algum momento aqui. Se você está em um relacionamento e não consegue avançar, aprofundar, se entregar, também tem problema aqui. E se hoje você está em um casamento e está passando por um momento de crise, não sabe como começar, como resolver, tem explicações aqui também. Porque uma alma curada, gente, uma alma curada, ninguém segura. Para nada.
muito menos no relacionamento, porque 2 fortes fazem um horror de coisas boas. E isso quer dizer o quê? Constrói uma família forte, constrói negócios fortes, tem a mesma visão, caminham espiritualmente falando com sabedoria na mesma direção. Então, se você hoje está ferido e o teu cônjuge, o teu namorado ou a pessoa que passou pela sua vida também tinha feridas na alma, você só não ficou junto, não conseguiu construir porque tem algo que precisa curar dentro de você. E a cura, a falta da cura, enfraquece. A dor enfraquece. Os traumas enfraquecem. Os bloqueios emocionais enfraquecem. E eu quero te ajudar a sair desse lugar. Existe como fazer isso. Eu sou terapeuta sistêmica, eu sou mentora de relacionamento e sexualidade. Eu posso te ajudar a fazer isso, desde que você queira. Todos nós precisamos estar no momento certo para fazer as mudanças. E se hoje é o momento de você dizer assim, tá, chega, não aguento mais. Eu preciso dar certo no meu relacionamento. Eu preciso parar de ficar pulando de galho em galho. Eu preciso entender que família é importante. Eu não sei muito bem como é que faz isso, mas eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero sair desse lugar, eu quero parar de chorar, eu quero parar de sofrer. Eu quero fazer o outro feliz, eu também quero ser feliz. Então precisa passar por um processo de transformação. E aí que eu te levo a pensar sobre isso. Qual foi a sensação que você teve quando você sentiu pela primeira vez, quando você associou sexualidade, ao invés de ser algo prazeroso e abençoado, você associou com dor, culpa e rejeição? Você já parou para pensar nisso? Na sua intimidade, você não conseguiu desfrutar por completo. Algo te puxava para uma dor, algo te puxava para uma ferida, um desconforto. E você não sabe de onde vem, não soube encontrar um nome para isso, um significado do que você estava sentindo. Então, o meu convite para você hoje é que você esteja aqui amanhã, acompanhando a próxima live. E eu tenho um outro convite também para você. Antes, deixa eu falar. O primeiro convite para que você esteja aqui amanhã, que nós vamos construir, costurar mais um pouquinho desse assunto, dessas 21 lives. Hoje nós estamos apenas na terceira, então muita coisa você vai ver e viver por aqui. E quero te fazer um convite também, e para isso você precisa me chamar no privado ou lá no link da bio, tem um contato para você me chamar e participar do grupo do WhatsApp, onde nós vamos ter uma imersão sobre esses assuntos. Serão vários encontros e tem uma surpresa no final. Hoje, quem já está lá no grupo já vai ficar sabendo, porque eu vou disparar lá agora, daqui a pouquinho. E vocês que estão aqui assistindo essa live podem participar também. Me manda uma mensagem, me manda um direct, ou vai lá na bio, lá você já vai falar diretamente comigo e eu vou te direcionar para esse grupo. Vai ser uma experiência incrível, uma imersão de 2 meses. 2 meses. Eu tenho certeza absoluta que todas as tuas dúvidas e todas as tuas questões, os teus questionamentos sobre esse assunto que nós estamos falando aqui vão ser sanadas através dessa imersão. Eu quero deixar o meu agradecimento, e amanhã nós vamos falar, então, que é o meu convite para você, sobre a trava do prazer. Ó, já tem assunto da live de amanhã aqui. Quando o corpo diz não e a cabeça diz sim. Parece estranho, né? E se for o contrário? Quando o corpo diz sim e a alma diz não, e você vai contra, e o teu corpo sofre, e você não sabe o que fazer. Você não sabe como resolver. Esteja aqui amanhã, me manda um direct, me pede, eu quero entrar no grupo, você vai receber materiais gratuitos por lá, mas é muito mais completo do que assistir uma live de 30 minutos, né?
Então, meu muito obrigado pela presença de cada um. Meu convite para você estar aqui amanhã e nos vemos amanhã com mais um assunto dessa sequência maravilhosa de 21 dias. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.